Salve, salve, galera! Professor Fernando Cardoso na área, beleza, queridos? Vamos para a nossa aula 05, SEMEC Decam, reta final para você ficar antenado e fazer bonito na tua prova. E eu escolhi 3 temas para vocês hoje, muito importantes. Um deles é o princípio de contagem, que pode e há grande possibilidade de estar presente na tua prova. E o outro, frações, números decimais, que também é um assunto muito forte abordado pelo IDECAM. Então vamos comigo? Bora ser feliz? Então vem cá. Olha só. Ei, som, vocês estão me ouvindo aí, então? Tá beleza meu áudio? Beleza, showzinho. Então vamos embora. Bora começar aqui. Ó, o que é o princípio de contagem? O princípio de contagem trabalha com a formação de conjuntos. Isso é bem simples, tá? O princípio de contagem trabalha com a formação de conjuntos. E para você formar conjuntos, você precisa ter opções, ter possibilidades de escolhas. Se eu abro o meu guarda-roupa e nele eu encontro 7 blusas, eu tenho 7 opções de escolha. Concordam comigo? Se eu vou sair para trabalhar, uma segunda-feira, ao abrir o meu guarda-roupa, tem 7 blusas lá. Eu posso escolher qualquer uma daquelas e vestir a blusa e sair. Eu tenho 7 opções de escolhas. Se nesse meu guarda-roupa tiver 7 blusas e 4 calças, eu posso escolher quantas calças possíveis para poder sair para o meu trabalho? 4, porque tem 4 calças lá. Então, eu tenho 7 opções de blusa e tenho 4 opções de calça. Beleza? Se eu perguntar para vocês, de quantas maneiras possíveis eu posso escolher uma blusa e uma calça, fazer um conjunto? De quantas maneiras diferentes e possíveis eu posso escolher? O princípio de contagem trabalha basicamente com as opções que você tem e com o princípio multiplicativo, quando nesse conjunto eu tenho mais de quê? Mais de 2 elementos distintos. No exemplo que eu estou te dando, tem calça e tem blusa. Quando você olhar para a calça, 7 opções. Quando você olhar para, aliás, voltando, para a blusa, 7 opções. Para a calça, 4. E aí, de quantas maneiras possíveis eu posso combinar isso? O princípio de contagem trabalha com a multiplicação das possibilidades. Esse é o princípio básico da contagem. Então, quando você tem, no exemplo que eu te forneci aí, vamos lá. Deixa eu botar aqui. 7 blusas e 4 calças. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso escolher uma blusa e uma calça. É só você lembrar que blusa são 7 opções, calça 4. Ao multiplicar, 28 maneiras possíveis de fazer esse conjuntinho e não repetir nenhuma sequência. Então, basicamente, esse é o princípio de contagem. O que vai cair para vocês são as noções básicas, não é um assunto mais aprofundado. Beleza? Então, você vem pegando essa ideia, vamos resolver essa primeira questão aí. O cidadão colocou que uma bandeira é formada de 7 listas em branco que devem ser pintadas, beleza? Nós temos 11 cores disponíveis e cada lista deve ter uma única cor. Uma cor que foi usada não pode ser reutilizada. Olha que coisa interessante. Eu não posso reutilizar a cor que eu usei. E aí ele pergunta, a pergunta clássica: de quantas formas essa bandeira pode ser pintada? De quantas maneiras? Cara, vamos idealizar a situação. A minha bandeira aqui, ó, ela tem 7 listas. Uma lista, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E todas em branco. E eu tenho 11 cores. Quando for pintar essa primeira lista aqui, ó, tu vai ter 11 opções. Quando você for pintar a segunda lista, você não tem mais 11 opções, você só tem 10. Lembra que a questão falou para nós
que uma cor que foi usada não poderá mais ser reutilizada? E aí você decresce. A terceira lista são 9 opções, 8 opções, 7, 6 e 5. Aí você tem as opções de escolha. O que é que eu preciso fazer no princípio de contagem? Multiplicar esses valores. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Ao multiplicar isso aqui, você vai encontrar 1.663.200 opções. Pode marcar que é o nosso gabarito. Ah, Fernando, eu vou ter que fazer esse cálculo na prova? Claro que vai, porque a questão já foi muito fácil. Ele tem que dificultar em alguma coisinha, né? A dificuldade que ele vai armar para você é uma conta dessa. Então não esquece, guarda na mente e no coração. Só princípio de contagem que cai para você, tá bom? Professor, ciclo 1 e ciclo 2. Considerando os dígitos 0, 1, 2, 4, 6 e 9. Quantos números com 3 algarismos podem ser formados com esses dígitos? Eu quero formar números de 3 algarismos. Números que têm 3 algarismos. 1, 2, 3. Ora, preste atenção. Para formar números com 3 algarismos, eu tenho como opção o 0, o 1, o 2, o 4, o 6 e o 9. Aqui são as minhas opções, que ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Só que ele deixou claro que são números com 3 algarismos. Ele não citou se esses números podem ou não podem repetir. Se ele não cita, é porque você pode repeti-los, sem problema nenhum. Mas toma cuidado, que ao formar números, quando eu vou formar números, eu tenho que tomar muito cuidado com o algarismo que eu coloco à minha esquerda. Esse cara bem aqui, ó. Porque nós sabemos que se eu colocar um zero aqui, o número deixa de ter 3 algarismos e passa a ter só 2. Porque o zero à esquerda não tem validade alguma, irmãos. Então, quando você for montar o teu conjunto, aqui à esquerda não pode ser colocado o zero. Você pode usar o 1, o 2, o 4, o 6 ou o 9. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções. Beleza? Por que eu não tenho 6 opções, Fernando? Porque à esquerda não pode ser usado o zero. Mas o zero pode ser utilizado aqui? Pode. Então aqui eu tenho 6 opções, porque eu posso usar qualquer um deles, inclusive o zero. E aqui, 6 opções, inclusive o zero. Multiplica, bora ser feliz. 30 vezes 6, 180. Então aqui eu tenho o quê? 180 números possíveis. E não esquece que aqui ele usou algarismos, passando a ideia de que eu posso repetir. Por isso que aqui eu tenho 6 opções e 6, porque eu posso repetir. Repetindo. E por que que aqui, nessa posição, só tenho 5 opções? Porque tem zero no cardápio, e o zero não pode ser usado aqui. E se o IDECAN, lá no dia da prova, colocar essa mesma situação, colocar para ti aqui o 0, o 1, o 2, o 4, o 6 e o 9. Mas o IDECAN falar assim, ó, quantos números de 3 algarismos diferentes a gente pode usar? Se o IDECAN cobrar isso, algarismos diferentes, aí já tem um pouquinho de mudança no raciocínio. Porque quando eu uso algarismos distintos, eu não posso repeti-los. Mas aqui continua tendo zero como opção no meu cardápio. E à esquerda não pode ser usado zero. Então aqui eu só tenho 5 opções. O raciocínio sempre começa assim. Se tem zero e eu quero formar números, à esquerda não pode ser utilizado zero. Pode 5 opções. E aqui eu passo a ter quantas opções? Cuidado, eu continuo tendo 5. Porque alguém que eu usei aqui não poderá ser mais usado. Eu descarto, porque são algarismos distintos. Se, por exemplo, você tiver usado o 4 bem aqui, for a tua escolha, tu vai poder usar o 4 nas outras posições? Não. Então, descarta o 4.
Me sobra o 9, o 6, o 2, o 1 e o 0. Porque o 0 pode ser usado aqui. Então, continuo tendo 5 opções. E depois 4 opções, que eu vou decrescendo, porque eu não posso mais repeti-los. Ao multiplicar, 20 vezes 5 dá 100. Tudo bem? Tranquilidade total? 100 opções. Então, olha a diferença de raciocínio quando ele usa algarismos e quando ele usa algarismos distintos e quando tem um zero no teu cardápio. Muito cuidado com esse modelinho de questão, que ele é muito intenso no IDECAM. Na nossa aula de revisão, eu volto com uma questão dessa para reforçar para ti. Tudo bem? Simbora. Felipe é uma criança muito bagunceira e sempre espalha seus brinquedos pela casa. Quando vai brincar na casa da sua avó, ele só pode levar 3 brinquedos. 3. Ele sempre escolhe um carrinho, um boneco e um avião. Sabendo que Felipe tem 7 carrinhos, 5 bonecos e 4 aviões, quantas vezes Felipe pode visitar a sua avó sem levar o mesmo conjunto de brinquedos já levado antes? De quantas maneiras o Felipe pode fazer isso? Olha, ele vai levar para a casa da avó dele só um carrinho, só um boneco e só um avião. E ele tem na casa dele 7 carrinhos, então ele tem 7 opções de escolha. Ele tem 5 bonecos, ele tem 5 opções de escolha. Ele tem 4 aviões, ele tem 4 opções de escolha. Multiplique, irmão, vai ser feliz. 20 vezes 7, ele pode fazer isso 140 vezes e não repete nenhuma sequência de brinquedos. Olha como é simples. E dê campo para vocês, tá bom? Show de bola? Quarta. Para realizar a prova de determinado concurso público, o candidato precisava trazer consigo apenas um lápis, uma caneta e uma borracha. Um determinado candidato que vai prestar a prova deste concurso possui 3 lápis, um verde, um vermelho e um marrom, 2 canetas, uma azul e uma preta, e 3 borrachas, uma branca, uma vermelha e uma verde. Este candidato possui quantas opções para levar um lápis, uma caneta e uma borracha? Mesmo raciocínio da questão anterior. Olha como o IDECAM repete as questões. Ele tem que levar um lápis, uma caneta, uma borracha. Bota comigo? Lápis, ele tem quantas opções? 3. Caneta, 2. Borracha, 3. Multiplica, cara, e vai ser feliz. Olha o modelo de questão se repetindo. Bora pensar positivo que uma questão dessa cai para tu. E você vai matar essa danada. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, tu tem 18 escolhas possíveis. Princípio de contagem é muito simples. É muito bacana. Só praticar. Para facilitar a memorização, as senhas que Pedro usa em seus e-mails e logins de diferentes websites são sempre formadas por uma vogal. A senha dele tem uma vogal, a senha dele ó, tem uma vogal e tem 3 algarismos. Algarismo, algarismo, algarismo. Dentre os algarismos de 1 a 6, qual o número de combinações possíveis que Pedro dispõe para suas senhas? Cara, pensa comigo. Quando eu falo em vogal, eu tenho quantas vogais no alfabeto? 5 vogais. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades. Porque eu posso usar aqui, no caso o Pedro, 5 vogais distintas. Ele tem 5 opções. Os algarismos que ele tem é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ele tem 6 algarismos aqui disponíveis. Então, quando ele for usar aqui, ó, ele tem 6 opções. Aqui ele tem 6 opções. Aqui ele tem 6 opções. Aí tu vai me perguntar, poxa, Fernando, por que não é 6, 5, 4? Porque ele usou apenas 3 algarismos, aquele que eu falei para vocês agora. Ó. Ele só usou 3 algarismos. Para ser 6, 5, 4, ele tinha que falar aqui, algarismos diferentes. Como ele não mencionou isso, subtexto que eu posso repeti-los. Aí tu multiplica.
5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180. 180 vezes 6 dá quanto? 0, 48, 4, 10. 1.080 senhas possíveis ele pode montar. Of course, tranquilo com o princípio de contagem, não tem muito o que falar não, é exercitar, é abrir a mente, entender das questões, para depois matar essa danada. Tudo bem? Em uma rua são distribuídos 5 postes de iluminação, separados um do outro por uma distância de 4 metros. A distância que separa o primeiro do quinto. Olha, dá para fazer desenhando. Ó. Aqui eu tenho o primeiro poste, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. São 5. As distâncias de um para outro é de 4 metros. Então, aqui, 4 metros. Cara, tomara que caia uma dessa aqui. Acho muito complicado cair, mas aqui é IDECAN, né? Ele quer saber a distância que separa o primeiro do quinto. O primeiro até o quinto. A distância é 16. Por que isso aqui pode sair de uma questão simples para uma questão difícil? É porque pode ter uma tendência do aluno pensar que é 5 vezes 4. Ah, são 5 postes, 4 metros, vou botar 20. Sabia que vai ter muita gente que vai pensar assim? Só que ele quer a distância do primeiro até o quinto. Existem entre o primeiro e o quinto 4 espaços de 4 metros. Então a resposta é 16, tá? Então, nesse modelo de questão, cuidado que ele quer a distância, os espaços. Se são 5 postes, só são 4 espaços, do primeiro para o quinto. Show de bola? Beleza? Sétima questão. Na rua, a distância entre 2 postes consecutivos é 32 metros. Quantos metros tem essa rua? Se do início ao fim da mesma existem 6 postes. É o mesmo raciocínio, né, gente? Se são 6 postes, há 5 espaços entre eles. 5 espaços de 32 metros. Pegaram a ideia? Qualquer dúvida, como só são 6 postes, ó, não tem erro. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. A distância aqui é de 32 metros. Ó, um espaço, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, você vai pegar 32 vezes 5 e dá 160 metros. Gabarito, letra B. Se a pessoa pensar em 6 vezes 32, ela vai marcar 192. E tem a letra C. Só para pegar o desavisado, que não vai ser o teu caso. Fica ligado. Para cima, vamos para a próxima. Felipe fez uma compra parcelada no dia 17 de março e conseguiu que o primeiro pagamento fosse de 30 dias, a contar da data da compra. Felipe deverá pagar a primeira parcela em que dia? Cuidado, pessoal, que aqui tem um negócio de um calendário. No mês de março, ele tem 31 dias, certo? Então, se ele comprou dia 17, o que é que está faltando para terminar o mês de março? Conta comigo no braço, ó. 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31. Só está faltando 14 dias. É aí que está jogado. Porque você vai pensar assim, ó. 31 menos 17. 14 dias. Aí começa o próximo mês. Como ele vai pagar 30 dias depois, não está faltando mais 16 dias. Ele vai pagar no dia 16 de abril. Gabarito, letra B de bola. E sem medinho de ser feliz. Ah, mas se é 17 de março, 30 dias é 17 de abril. Não, porque o mês de março tem 31 dias. Então vai ser dia 16. Fechado? Tranquilo?
Combinado? Bora ser feliz. Ao abrir uma conta bancária, um cliente deve escolher uma sequência, olha, de 3 sílabas distintas para formar uma senha. Tudo, ó, quem é cliente de banco sabe que alguns bancos te dão uma senha assim, ó, a senha alfabética, né? Tipo, vou botar aqui, K, Me, To. Tá aí, tu recebe lá. A senha é alfabética, formada por 3 sílabas, né? Assim, quantas senhas diferentes poderão ser formadas por esse cliente, sabendo que a senha deve ser escolhendo-se sílabas de um total de 11. O cara te dá uma opção de 11 sílabas, tá bom? Aí tu vai ter que fazer uma senha com 3 delas. Quando você for usar a primeira sílaba aqui, tu tem 11 opções. Aí te escolheu, botou aqui tua sílaba, tá? Aí, a próxima senha. Aí, outra coisa, ó. São sílabas distintas. Eu não posso repetir. Se você já escolheu uma sílaba aqui, eu não posso mais repeti-la. Então, aqui você passa a ter 10 sílabas. E depois só 9. Bora ser feliz, multiplica e bora-se embora. 11 vezes 10, 110. Vezes 9, 990. Então, você pode montar 990 sílabas possíveis. Show de bola? Tranquilidade total? Belezinha? Deu para entender essa parte de contagem, essas questões que envolvem lógica matemática? Então vamos embora. Frações, decimais e porcentagem. Eu vou deixar aqui uma teoria rápida, breve e bem direcionada do que o IDECAM pode te cobrar. O IDECAM adora esse assunto e adora esse. Isso aqui está no teu edital. E o que é que eu preciso levar para o IDECAM, certo? Na prova que você vai fazer? Hoje eu vou te deixar bem direcionado em relação à teoria. A próxima aula que tu vai receber minha vai ser com questões. Então, as frações lembram sempre o quê? Uma divisão. Divisão entre dois números. A porcentagem é uma razão centesimal. E razão nada mais é do que uma divisão. Mas a particularidade da porcentagem é que tudo que você vai dividir na porcentagem é por 100. X por 100 ou X para 100. Uma porcentagem, por exemplo, pode ser transformada numa fração. Uma fração, dependendo da estrutura dela, ela pode ser transformada numa porcentagem exata ou numa porcentagem aproximada. E os números decimais também são frações, mas todo decimal é formado pela parte inteira, seguida de uma parte decimal. O que geralmente esses concursos podem cobrar e abordar para vocês no quesito fração são os problemas envolvendo fração. Mas o IDECAM, ele gosta de fazer o quê? Fazer que você lembre a parte básica de fração. O conceito de equivalência, que é muito abordado pelo IDECAM, o conceito de números mistos, o conceito de tipos de fração. O IDECAM também gosta muito de fazer comparação entre fração, quem é a maior, quem é a menor. Então, vamos lembrar um pouquinho isso aqui, tá? Então, a fração, quando você vai representá-la, no tipo A sobre B, esse cara aqui de cima, deixa eu mudar aqui a nossa fonte, rapidão. Ele é o nosso numerador. E esse cidadão aqui embaixo é o denominador. E o denominador de uma fração, meus queridos, indica em quantas partes iguais tu dividiu inteiro. E o numerador indica o que você vai retirar. Então, se eu pego qualquer inteiro e divido ele em 5 partes iguais, e de lá eu retiro 2 pedaços, essa fração aqui ela é representada como 2/5, ou 2 dividido por 5, ou 2 para 5.
Se você contextualiza isso e diz o seguinte, que aqui, esse inteirão, são bombons que eu tenho na Páscoa para distribuir para a criança. Desculpa, gente. E que dos bombons que eu tenho, 2/5 dos bombons eu dei para os meus filhos. E se eu disser para ti que eu tinha 200 bombons em casa, isso quer dizer que esses bombons foram divididos em 5 partes e que delas eu tirei 2 para os meus meninos. Então, 200 dividido por 5 dá 40. Então, cada pedacinho desse é 40. Como eu dei 2 pedaços para os meus filhos, eles receberam 80 bombons. Certo? É essa a ideia básica que eu preciso que você leve para a prova do Decã. Saber trazer essa ideia e contextualizar, jogar num contexto bem maior. Eu tenho certeza que quando você aprumar isso, fica muito mais fácil resolver esse modelo de questão com raciocínio e você diminui assustadoramente a quantidade de cálculos. E para isso, eu preciso lembrar sobre o quê? As equivalências. Quando é que as frações são chamadas de equivalentes? Quando é que eu posso considerar, ou como é que eu posso dizer para vocês que as frações são equivalentes? Elas são equivalentes quando elas representam a mesma parte do inteiro. Se eu coloco para você assim, a fração 100 dividido por 200. Se você cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, vai aparecer a fração 1/2. O que foi que eu fiz daqui para cá? Simplifiquei, não simplifiquei? Você sabe fazer isso. Dividir tudo por 100, por ter os zeros. Então, posso afirmar que essa primeira fração, 100 para 200, equivale à fração 1/2. Porque quando você for representar isso, vai dar a mesma parte, vai dar o mesmo pedaço. Então, se você tem 2/5 e você avança para cá, aumentando o numerador e o denominador 5 vezes, tipo 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 5, 25. Eu criei uma fração que é equivalente à fração anterior. Como é que eu criei? Multiplicando em cima e embaixo, sempre pelo mesmo número. Aí é só multiplicar? Não, eu posso dividir também, como eu fiz aqui em cima. Ó. Aqui em cima eu dividi por 100, dividi por 100. E eu gero uma fração equivalente. Beleza? Então, se eu faço, por exemplo, assim, ó, 2/5 e a fração 1/10, se eu pegar essa fração e multiplicar por 2 e multiplicar por 2, ela vai ficar 4/10. Aí eu trago essa fração e digo aqui para você, sem medo de ser feliz, que ela é equivalente a 2/5. E nesse momento eu transformei uma equação que tinha denominador 5 numa fração de denominador 10 que são equivalentes. Se isso aqui for um problema, eu não trabalho com 2/5, eu trabalho com 4/10 para ficar melhor de entender. Tipo, 4/10, 1/10. Só que eu já usei quanto? 5/10. Ainda falta quanto? Mais 5 pedaços. Então, é mais ou menos essa ideia de equivalência que eu tenho que usar nos problemas maiores. Para deixar as frações todas com o mesmo denominador, fica muito mais fácil trabalhar. Beleza? E aí, o meu lembrete para vocês é em relação aos números mistos. Nos números mistos, certo? Você tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Quando eu represento um número misto assim, 2 inteiros e 1/5. Ora, o que é 2 inteiros e 1/5? Significa dizer que eu usei 2 inteiros mais 1/5 de outro inteiro. Essa fração, que é um número misto, porque ele é chamado de misto, porque ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária, tu pode transformar ele numa fração.
repetindo o mesmo denominador e multiplicando essa parte e somando essa. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Pronto. Essa fração 11 quintos representa esse misto que é 2 inteiros e 1 quinto. Mais um para poder a gente lembrar. 3 inteiros e 1 sétimo. Repete o 7, aí faz. 7 vezes 3, 21. Mais 1, 22. 22 sétimos. Então, 22 sétimos representa um misto 3 inteiros e 1 sétimo. Cara, eu estou deixando você aqui na cara do gol. Fica ligado nessas informações que no próximo aula que tu for estudar comigo, a gente vai trabalhar questões e eu vou envolver todas essas ideias. Eu estou fazendo aqui uma revisão contigo. Outra coisa é a comparação de frações. Para você comparar a fração, saber quem é maior, quem é menor, quem é igual, você tem duas situações que podem ser apresentadas para vocês. Quando eu coloco, por exemplo, a fração 4 décimos e a fração 5 décimos. É fácil você comparar frações que têm o mesmo denominador. É só olhar para o numerador. No caso, 4 é menor que 5. Beleza? Então, a fração 4 décimos é menor que a fração 5 décimos. Mas, se você comparar frações que têm denominadores diferentes, 2 terços com 1 sétimo, para que você possa cravar de certeza quem é maior, quem é menor, se são iguais, eu preciso pegar esses denominadores e deixá-los com o mesmo denominador. Então, para isso, você tem um recurso de encontrar o MMC deles. O MMC de 3 e 7. Vem aqui, ó. 3 e 7. Divide por 3 dá 1. Baixa o 7. Divide por 7 dá 1 em 1. 3 vezes 7, 21. Você bota 21 aqui, 21 aqui. Quanto é 21 dividido por 3? Dá 7. 7 vezes 2, 14. 21 dividido por 7 dá 3. Vezes 1 dá 3. Agora pronto. É fácil comparar. Quem é maior? 14 ou 3? 14. Então a fração 2 terços é maior. Existem alguns probleminhas de concursos públicos que ele cria uma história tipo assim: um pai deixou uma herança para seus 6 filhos. Um recebeu 1/30 da herança, o outro recebeu 2/15, o outro recebeu 1/3, o outro recebeu 2/7. Ele quer saber quem recebeu a maior quantia ou quem recebeu a menor quantia. Aí você precisa pegar as frações, reduzir para o mesmo denominador e compará-las. Então não vai cair uma questão só para colocar maior ou menor, mas vai cair uma questão num contexto maior, problematizada. Beleza? Tudo bem? Show de bola? Outra coisa que também que eu queria deixar para vocês aqui é em relação às operações matemáticas. Principal, eu não vou me alongar muito não, porque eu sei que você sabe fazer. Mas olha só, divisão. Quando você vai fazer uma divisão, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, tá? Você tem uma fração A sobre B dividido por uma fração C sobre D. Ó, tu aprendeu, melhor do que eu, que ao dividir frações, você tem que transformar a divisão numa soma, não é assim? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, beleza? Se aparecer num problema lá da tua prova da SEMEC, tipo uma divisão como essa, 5 quartos, traço 2. Isso aqui é uma divisão. Só que ele colocou em forma de fração. É uma fração sendo dividida por 2. Só que 2 é um número inteiro. Por ser inteiro, aqui embaixo é como se tivesse 1. Você vai continuar aplicando a regra geral. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só essa ideia que eu quero deixar. Tu vai entender por quê quando a gente for fazer as questões. Finalizou? Belezinha? Show de bola, cara? Tudo na paz? Show, beleza. E na porcentagem, o meu registro hoje vai ser para o cálculo dela. Quando você quer extrair uma porcentagem de um valor qualquer chamado tesão.
Então, quando você for explorar ou calcular uma porcentagem, você tem várias saídas. Uma delas é usar a regra de 3 simples, que muitos de vocês usam. O inteiro, que é o tesão, é 100%. O X%, você vai calcular lá da M. Aí você faz aquela brincadeirinha chamada meio pelos extremos. É uma saída. Mas você também tem que estar preparado para ganhar tempo no cálculo de porcentagens, cara. Porcentagens como 10%. Olha, para que eu vou usar isso aqui se para calcular 10% basta dividir por 10? Tu quer calcular 10% de algo, divide por 10 e vai-te embora. Quanto é 10% de 500? 50, cara. Beleza. Perde tempo com isso aqui, não. Tu só vai usar isso aqui se for 35%, se for 78%, aí tu usa a regra de 3. 50%. Divida por 2, meu querido. 25%. Divida por 4. 20%. Quer calcular 20% de algo? Divide por 5. Não é lindo? 12,5%. Divida por 8. 5%. Divide por 20. Ou lembra que 5% é a metade de 10%. Se você quer calcular 5%, calcula antes 10%, depois divide por 2, que é mais rápido. Certo? Então, essas porcentagens, quando aparecem para ti, ganha tempo na resolução do problema. Tá? Que aí você não corre o risco de perder uma questão quando você pratica bem e assimila essas ideias. Of course, com porcentagem, o resto são problemas. E problemas você precisa praticar para aumentar a percepção. Se não praticar, não entende. Então tem que fazer questão, certo? A próxima aula vai ser só com exercício sobre essa temática. E no caso dos números decimais, deixar registrado que os números decimais, eles são formados por quem? Parte inteira e parte decimal. Décimos, centésimos, milésimos e assim por diante. O que geralmente o IDECAM e até de uma certa forma as bancas cobram desse conteúdo é sempre em volta das operações. Aparece continha só você fazendo o problema com números decimais, tipo adição e subtração. Que aí tu sabe melhor que eu que para somar ou subtrair decimais, basta tu alinhar inteiro embaixo inteiro, vírgula embaixo de vírgula, parte decimal embaixo de parte decimal. Quando tu vai multiplicar ou dividir, não tem erro também. Só que a multiplicação, tu multiplica normal, como se estivesse multiplicando dois números inteiros quaisquer, mas o resultado contra as casas decimais. E a divisão, que é o karma de um monte de gente. Sério, eu ainda pego muita gente que ainda tem dificuldade de dividir decimais. Mas é lembrar da regra da tia Suzete. A tia Suzete ensinava que quando você vai dividir decimais, o primeiro passo é igualar as casas. Cara, isso aqui, cara, é uma receitinha tão simples que te ajuda tanto. E depois eliminar as vírgulas. Porque o nosso objetivo maior, quando você vai dividir números decimais, é fazer o quê, gente? Deixá-los inteiros. Então, se você pega 1,25 e quer dividir por 0,5, aqui, ó, tu encara como? Poxa, igual as casas, cara. Tem duas casas, só tem uma, bota um zerinho e eu igualo e corta as vírgulas. Aí você traz para a zona de conforto, aquela que você sabe fazer, que é o 125 por 50. Olha como fica bonito. Dá 2, 100, sobra 25. Baixa o zero, coloca a vírgula, aqui dá 5 e sobra nada. E ela vai fluir, beleza? Porque é assim que tem que ser. Então, conceitos básicos da quarta, da terceira, da quinta série, nessa hora são importantíssimos.
Bota a tua mente só para funcionar que dá para fazer isso. Tudo bem? Tranquilidade total? Então, esse é o meu recadinho que eu queria deixar para vocês. O princípio de contagem é muito fácil. E esses pontos importantes que o IDECAM pode te cobrar desses três assuntos. Próxima aula, questões e assunto novo para vocês. Um abraço, queridos. Fica com Deus. Valeu!